Olá pessoal, tudo bem? Vamos abrir aqui nossos trabalhos com os vídeos e contribuir com todo o desenvolvimento de vocês também aí assistindo os nossos vídeos. Para começar, nada melhor do que ter o nosso futuro sempre presidente do Popeye Brasil, Zé Henrique. Olá. Zé, é uma felicidade incrível estar com você aqui. Eu já falei para você, a gente se conheceu pessoalmente, a gente já tinha falado pelo telefone, mas a gente se conheceu pessoalmente numa NRF em 2015 e de lá para cá a minha admiração por você sempre cresceu e a gente se tornou amigo, então isso para mim é muito importante. Então assim, o Zé... outra coisa, Zé, é importante também falar. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, foi um prazer. Pelo convite do Varejo 180, a gente poder estar aqui e compartilhar todo esse conhecimento com todos os associados do Popeye Brasil e construir essa história que vem ressurgindo e crescendo cada vez mais da imagem do Popeye Brasil. Então estou muito feliz de estar. Agora, tem um presente para você. Opa, presente é bom, hein? Presente é bom. A Dani Mota, que é nossa VP de Sim, Shopping Marketing, grande Dani, escreveu um livro e mandou para você. Olha aí, ó. Recebido aqui, ó. Muito obrigado, Dani. Agradeço aí com muito carinho a lembrança e certamente já será o livro de leitura da volta aí, né? Mas você entrou numa empreitada nova no Varejo 180 e está construindo já uma história de sucesso. A primeira experiência aqui com o Varejo 180, já inaugurando com mais de 130 pessoas com vocês. Eu queria entender de vocês, qual é a expectativa que vocês têm com a NRF, já que você é bastante experiente nessa feira, já vem há muitos anos para cá, e o que o pessoal do Brasil pode esperar através da Varejo 180, de conteúdo, de tendências, do que a gente vai ver. Hoje é o primeiro dia da NRF. Primeiro dia. O que a gente pode esperar da NRF, meu amigo? NRF sempre é uma grande expectativa, porque o fato de ser no início do ano é muito bom, porque a gente começa o planejamento, ou dá sequência aos planejamentos, muito no início. Então, tudo que a gente vê aqui, a gente já consegue, a gente brinca, né, fazer o download dessas ideias para poder extrair de fato o que pode ser aplicado lá no Brasil, tanto por meio das nossas consultorias, para levar para o varejista lá na ponta qual que é a aplicabilidade disso, o que de fato é relevante. Eu gosto muito dessa palavra relevância, né? Como a gente vem muitos anos aqui, tem muitas coisas que a gente ouve que a gente não sente aquela segurança, é muita espuma, né? É muito batom ali, que depois a gente percebe que aquilo ele é uma ferramenta meramente de venda, de uma autopromoção ou promoção de algumas empresas. E que isso não se aplica, isso não é execuível. Faz parte do jogo. Óbvio, é um jogo grande, é um jogo caro, é um jogo que movimenta aqui anualmente mais de 50 mil pessoas. Esse ano, obviamente, em função da pandemia, até a gente vê pelos corredores, eu acredito que deva cair pela metade, a minha expectativa, em torno de 25 mil pessoas. Mesmo assim, é bastante gente. E mesmo assim, o Brasil está com bastante gente. Só se ouve falar português aqui, como sempre, né? Os corredores, parece que a gente está no evento lá no Expo Center Norte, né? Então, a expectativa sempre é que a gente consiga ouvir, captar os conteúdos que, para aquele olhar atento, pode parecer muitas vezes uma repetição, como a gente vê todo ano. Parece que a gente está ouvindo algo repetido, mas quando a gente coloca o olhar um pouco mais atento ali, a gente percebe que tem nuances, que já houve correções no curso, que já houve algumas mudanças de intenção. Isso que é o importante de a gente conseguir filtrar, conversar, e essa que é a proposta da Varejo 180,
é uma missão que consiga conversar de uma maneira mais inclusiva, eu diria, e menos uma maneira mais impositiva de alguém dando um discurso pronto. Ó, tá aqui, ó. Mas tá aqui o quê? Não vamos discutir isso de uma maneira mais a fundo? Então, a proposta da Varejo é poder trazer essa discussão mais ombro a ombro, mais como a gente está fazendo aqui. Então, tem a concordância, tem a discordância. Ontem mesmo, Exato. No evento de abertura, tivemos a palestra de dois dos nossos que a gente chama Retail Thinkers, que são contribuidores da plataforma, né? O Andy e o Edward, e eles divergiram sobre a visão do metaverso. Exato. A gente ia chegar nisso. É um troço tão bacana quando a gente tem divergência. Eu acho péssimo quando todo mundo concorda com alguma coisa. Fala assim, então, a unanimidade é burra. Unanimidade é burra, como diria o nosso querido escritor. Então, quando a gente teve no primeiro evento de abertura, 2 especialistas, um da Holanda, um professor holandês, e um especialista aqui, americano, totalmente, como ele se autoproclamou, um nerd, né? Totalmente voltado para a tecnologia do varejo, falou, atenção para o metaverso, que ele é a próxima, né, the next big thing, a próxima grande aposta. E o Edward falou, metaverso, gente, vamos tomar cuidado, porque é algo que está tantos passos à frente, e principalmente da realidade do Brasil. Exato. Né, Bruno? A gente percebe isso lá, falando todo dia com vários. Né? Aplicabilidade, então... Eu uso uma metáfora que diz assim, enquanto nesses eventos se discute qual que é a melhor nave espacial para se chegar em Marte, nós estamos falando com os nossos varejistas qual que é o melhor palitinho para esfregar na mão para fazer fogo. Então a gente ainda está numa era de falar com o nosso varejista sobre integração de canal, sobre integração de inventário, sobre... Regime fiscal, bem lembrado, regime fiscal. Então, tem tanta coisa que precede esta tecnologia exacerbada, né? Ou os raios dos espaços instagramáveis, né? Que eu tenho verdadeiro pavor quando alguém fala em espaço instagramável, porque você lembra disso anos atrás, quando tudo tinha que ser espaço instagramável. Exato. E daí eu falava, tá, mas o que adianta um lugar bonito para tirar foto se o cara espera 20 minutos na fila? Exato. Então, muitas vezes, tira-se o foco do que deve ser para procurar algo que gostaria que fosse. Eu posso falar para você, assim, o que eu espero também, né? Eu espero uma congruência de ideias passadas para uma linguagem mais simples. Óbvio que vai ter a pirotecnia tecnológica. Sim. O papo do metaverso tá realmente enraizado em todos. Hoje tem 2 ou 3 palestras sobre o metaverso. Mas também eu enxergo que uma congruência exatamente sobre ideias antigas que realmente eram algum estopim e que estão chegando num afunilamento consciente, principalmente por causa da pandemia. Então, anos atrás era woman centrist, então o foco no ser humano e tal, depois a gente foi no foco no cliente, e hoje as coisas estão vindo numa convergência. Eu tenho entendido isso de uma forma positiva. E é óbvio também, né, Zé, que a aplicabilidade no Brasil desse metaverso ou de qualquer tecnologia que seja muito expansiva aqui nos Estados Unidos, que faça parte do show, o que a gente consegue tirar de insight, o que a gente consegue tirar de oportunidade de, às vezes, você criar uma outra alternativa dentro daquele imenso raio, né? Isso é tão glamouroso a NRF, e estar na Varejo 180 traz isso, porque, como você falou, o ombro a ombro, a discussão, o entendimento, e quando alguém fala assim, olha, eu achei incrível aquilo, e a outra pessoa fala assim, mas por quê? E como que a gente vai aplicar isso? Essa discussão one-to-one, né? É isso, e é isso que leva para esse filtro e para essa... A gente insiste muito, né, dentre o grupo da Varejo,
no que se diz respeito à aplicação, à execução. Vamos nos preocupar em executar mais e tentar falar menos. E quando a gente se preocupa em falar em execução, a gente tem que filtrar. Então vamos filtrar. Então, quando a gente mostra todos os exemplos que se mostram de metaversos aqui, ou são startups de tecnologia, ou são grandes empresas como a H&M, a Nike. Olha o tubo de dinheiro que um cara desse está colocando, né? A cidade da Coreia, né? Agora sim, a Seul está colocando toda a cidade em metaverso. Cara, você está falando de uma Seul, de uma Coreia, um país altamente rico, altamente tecnológico. Aí você vai falar lá para uma rede de lojas que tem 20 lojas, 30 lojas, e que ainda está se batendo para entender como que as redes sociais conseguem dar retorno sobre o investimento. O cara que está tentando fazer... Então, quando tem alguém aqui falando já hoje numa palestra sobre não é mais e-commerce já é coisa do passado. E-commerce é coisa do passado? Mas os caras estão tentando fazer o e-commerce dar certo. Depois da esquizofrenia da transformação digital? Então agora a gente vê as empresas ali se esforçando e tentando entender, pô, eu coloco uma grana por mês e meu e-commerce ainda não se paga, e daí tem alguém falando que agora é o alternative commerce e não é mais o e-commerce. O cara perdeu o sono. Ele fala, não, então tá, eu estou errado? Quer dizer que eu não tenho que mais fazer o e-commerce? Não, calma. Né? Vamos colocar Rivotril no canudinho do suco, né? Ali, vamos lá. E não, o e-commerce continua, claro. Quando a gente fala em comércio alternativo, a gente já fala ali, mas e quais são as outras alternativas? Como que eu consigo integrar mais as minhas redes sociais para minha plataforma de venda? E outra coisa, tudo isso tem que estar extremamente conectado com o perfil do público que é usuário da tua marca. Se você faz uma marca que mais da metade da tua marca é para um baby boomer ou para uma geração X, tome cuidado. Tem muita informação e aí é o problema. As pessoas passam a informação, mas desconectam do principal elemento que nós estamos discutindo e que só interessa aqui, que é quem consome a marca. Público, target. Quando a gente faz a primeira aula sobre marketing, qual que é a base? Target. É público. Quem é o público? E a gente tem dificuldade, muitas vezes, de conseguir... Isso está nas entranhas do nosso negócio. Quando vem um anunciante e chega até a gente e fala assim, eu tenho dificuldade de saber quem é meu público. Então, se o cara ainda está nos primórdios de saber quem é o público, como que ele vai saber se o e-commerce dele está com problema? Ele nem sabe direito quem é que está consumindo, então aí a gente vê a pesquisa, tá? Mas esse dado ali do alternative commerce, do gamification, do entretenimento, da realidade virtual, é mais para a geração geração Z e geração alfa. Pelo amor de Deus, esses caras estão com 15 anos, 20 anos, 23 anos de idade. Mas daí se o cara fala de novo que meu público está na faixa dos 45 mais, respira, não é para o teu público ainda. E é uma coisa legal, porque você está falando, Zé, porque pela primeira vez na história a gente tem 5 gerações consumindo. Né? São 5 gerações consumindo. Então, ao mesmo tempo. Então, definir realmente qual é seu público, como você vai abranger essa comunicação e principalmente, como eu digo, o relacionamento com ele, porque isso é que traz a conversão, a recorrência, é fundamental. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. A gente acompanhou lá o primeiro dia da Varejo 380 e eu vi uma pluralidade incrível do grupo. E eu queria entender como essa pluralidade pode ajudar todo esse propósito, porque eu vejo uma coisa muito positiva, porque eu vejo um grupo não homogêneo, de várias empresas, indústrias, varejo, fornecedores, vejo muita coisa, e também vejo esse propósito da Varejo 380 conectando com isso. Isso já ajuda, meu amigo? Ajuda demais, né? Ajuda demais porque é da heterogeneidade que a gente ganha qualidade, né? O filtro, ele vem de determinados insights, inputs, que tem um supermercadista, tem um fornecedor para o trade, tem, como você falou, né? Tem um pessoal de agência, tem indústria. Tem indústria,
E é o grupo brasileiro com o maior número de varejistas também. Então a Varejo 180 hoje, 75% do nosso grupo é formado por varejistas. Então a gente tem uma base de varejistas muito grande, mas varejos de determinado, tem um cara que vende produto para fitness. Isso. E tem um cara que vende roupa, tem um cara que vende cosmético. Então a dificuldade... Ou manequim. A dificuldade que vai se encontrar em cada uma dessas áreas, em cada uma dessas indústrias, elas formam uma massa crítica que é muito interessante e a gente já vê as discussões no primeiro dia, nos corredores, né? As discussões se formam nos corredores quando a gente percebe essa diversidade, inclusive de idade. Temos pessoas muito novas que estão vindo pela primeira vez para a NRF e já temos geração de baby boomer que está aqui com a gente, né? Então, e que já vem para a NRF há muitos anos. Então a gente, claro, a gente não escolhe... Angelita, da Ferraz. A própria Angelita. Temos uma grávida no nosso grupo, né? Temos uma grávida, né? Que felicidade. Que felicidade. Que já nos acompanha aí pelo terceiro ano, né? Apesar da Varejo 180 estar no seu primeiro ano, a Angelita já é nossa amiga e há muito tempo. E a gente não escolhe participante, né? Então assim, mas vocês escolheram este perfil? Não, a gente não escolhe. Eu acredito que tem um fit muito legal de proposta. Quem escolhe é o participante, porque o participante podia ter escolhido, vou por conta, ou vou com A, com B ou com C. Por que escolheu a Varejo? Porque eu acredito que olhou na Varejo e viu essa proposta talvez mais, como eu falei no início, mais inclusiva, uma proposta mais desprovida de grandiosidades. Mais intimista. Uma proposta mais intimista, apesar de ser um grupo com 160 pessoas, é um grupo que a gente consegue estar aqui. Isso. Né? Falando preciso falar com você. Isso. Precisamos conversar, precisamos fazer uma reunião, precisamos fazer... Isso, no final, Bruno, é só isso que interessa. É só isso que interessa. Não é verdade? No final, é só isso que interessa. Então, é muito bacana a gente estar aqui com essa... E hoje é o primeiro dia, então a gente está começando a esquentar as turbinas, né? O conteúdo, como todo ano a gente percebe assim, tem conteúdo fraco. Tem. Né? Apesar de estar na NRF, as pessoas podem dizer, todas as palestras são fantásticas. Não, em nenhum evento do mundo a gente vai ter todas as palestras, até porque é uma quantidade muito grande. Isso que eu ia falar. Para quem não conhece a NRF, assim, é impossível uma pessoa ver todas as palestras. Não tem como. Não tem como. Então, assim, são muitas palestras, são muitos patrocinadores. E palestras concomitantes, né? Exato. Então a gente tem que muitas vezes arriscar. Mas vai passando os anos, nos primeiros anos a gente quer assistir 10 palestras num dia, 12 palestras num dia. Você sai ali, você está meio atordoado e fica com raiva muitas vezes porque assistiu muita palestra fraca. Depois, quando a gente vai ficando um pouco mais experiente, a gente já reconhece o tema, o palestrante, a empresa, o formato do painel. Então, esse formato de painel que tem 5 palestrantes, eu já não assisto. Você não tem como em meia hora 5 pessoas falarem de uma maneira profunda. Então você pensa, não, isso daqui é mais superficial, então eu não quero. Acabei de sair de uma palestra excelente, ela fala todos os anos, uma consultora que ela dá um panorama muito ampliado sobre o próximo ano. Isso que é bacana. Então, que é este ano, né? 2022. A cabeça ainda muitas vezes está em 2021, mas a gente já está em 2022. E agora, depois do almoço, às 14 horas, tem uma palestra muito interessante da RDI, do Retail Design Institute, falando das lojas de Nova York. Uma palestra que vale a pena ver também. Cíntia, que é a presidente global do RDI, e que também faz parte do conselho da Shop. Faz parte do conselho da Shop, e que quinta-feira à noite estará no nosso jantar. Olha, que legal. Que bacana. Então ela é convidada, Cíntia é convidada para o nosso jantar de quinta-feira à noite. Então essas conexões é que também são importantes. A gente apresentar para o nosso grupo e trazer esse networking de fora. Trazer um networking muito, muito bacana com professores. E falando em networking de fora, a gente já vai começar a falar, né, Bruno, de Euroshop 2023. Vamos começar a falar. Mais o evento, já tem NRF 2023, que a gente está aqui, a gente já está pensando no ano que vem. Mas, e a gente espera que seja um ano sem máscara, né?
Com certeza. Espera Vamos que esperar. depois de 2 anos aí, a gente ainda está aqui na mão com as Isso. máscaras, né? A gente Estamos tirou fazendo... realmente só para gravar aqui, a gente está com uma Estamos num distância, cantinho aqui, né, esperando para que ninguém brigue com a gente também, né? Mas estamos nos cuidando. estamos nos cuidando. Isso também é importante falar. Com todo esse barulho que está acontecendo em Nova York está muito segura. Tem teste de Covid na rua, Nas de graça esquinas, para todo isso. mundo, em toda esquina. Então, está acompanhando. Todos que bem. estão aqui estão com essa pulseira para identificar que mostraram a carteirinha de vacinação. A gente recebeu um kit de teste de Covid também. Eles deram um importante teste para todos os participantes, para se automonitorar, né? É um teste para um monitoramento pessoal. Então a gente se sente, apesar da insegurança, eu posso dizer que a gente se sente tranquilos com relação à medida. Riscos sempre existem, mas a gente procura minimizar ao máximo aqui, né? Dentro dos encontros, dentro de todas as dinâmicas aí. Mas E não existe espaço aqui sem máscara. Isso está bem claro, não existe. não tem um zone free. E não. Não tem, né? A gente está aqui, inclusive vamos colocar antes que alguém já brigue com a gente, né? Vamos terminar então? Vamos terminar? Gente, esse foi o Zé, incrível, adoro, sou fã e a gente continua daqui a pouco. Beijo, obrigado Zé. Valeu, obrigado pelo privilégio, obrigado Tchau. pelo convite. Obrigado Zé.